O que você acha de fazer também este panetone tradicional de frutas incrível? Mas para isso precisamos voltar 48 horas no tempo. A primeira etapa é adaptar um fermento do estilo sourdough ou levain para que ele fique próximo do fermento tradicionalmente utilizado em panetones, que é uma massa madre mais firme, mais espessa. Se você quiser fazer ela, também pode, sem problema nenhum, mas como eu já tinha o fermento sourdough, acabei adaptando ele. E esta adaptação consiste em fazer de 3 a 4 alimentações de 4 em 4 horas para que ele fique mais firme. O que eu fiz? Peguei uma porção do meu fermento já maduro, bonitinho, bem ativo, coloquei um pouco mais de farinha, um pouco mais de água e deixei ele descansar por 4 horas. E nas próximas 2 ou 3 vezes eu peguei este fermento anterior para estar alimentando, fazendo a replicagem de uma maneira geral. Vai ficar pronto realmente só depois dessas 3 a 4 vezes. Demora um pouquinho, então você vai precisar se planejar bastante para fazer este panetone. O meu planejamento foi: comecei às 9 da manhã a primeira alimentação, depois à 1 da tarde, depois às 5 da tarde e às 9 da noite já estava pronto o meu fermento para ser utilizado na massa base. E este fermento adaptado fica bem mais firme, fica bem mais espesso quando comparado com o fermento selvagem que eu utilizei como base. Porque o meu fermento selvagem ele é de uma hidratação de 100%, então ele é bem mais mole e bem mais líquido. Ah, e quem não tiver o fermento do estilo sourdough ou levain e quiser fazer, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição e no card aí em cima, para fazer o seu em casa também. Farinha de trigo enriquecida, que é nada mais, nada menos que minha mistura personalizada de farinha de trigo. Eu tentei deixar o mais simples, o mais fácil possível, mas para o objetivo que eu queria, eu tive que enriquecer a farinha de 10% de proteínas totais com mais glúten. Sim, eu testei vários tipos de farinha, várias marcas, até tentei utilizar um melhorador de farinha, mas não teve jeito. Para o objetivo de textura de massa de panetone que eu queria, mas eu precisava de mais glúten sim. Então essa vai ser a farinha que vamos usar no panetone. Mistura bem e chacoalha, chacoalha, chacoalha com vontade esse recipiente, para deixar bem uniforme a farinha. Depois de toda a manutenção do nosso fermento, vamos fazer a massa base, que a gente vai usar o nosso fermento. Assim, com um pouco de água. Aqui é opcional, mas eu coloquei meio grama de fermento biológico seco. Se você não quiser colocar, não precisa, mas vai demorar um pouquinho mais para ele crescer. Mas um pouco de açúcar cristal, gemas, sim, gemas por peso, para ficar assim uma massa riqueza. Porque lembrando, gente, panetone é um pão doce enriquecido, olha só que gostoso. E por final, a nossa farinha de trigo enriquecida com mais glúten, com mais proteína. Vamos bater essa massa até ela ficar uniforme em velocidade média baixa da sua batedeira, cerca de 2 a 3 minutos. Ah, e a minha versão é baseada na receita do Josh Weissman, que é um youtuber de comida e ele postou no final de 2019. E é claro que eu modifiquei um pouco. Então, adicionar a manteiga sem sal aos poucos, que tem que estar na temperatura ambiente. Mas naquele bom senso, né, minha gente? Em torno de uns 30 graus. Não pode estar nem muito mole e nem muito gelada, para que fique mais fácil da massa absorver esta manteiga. Cubra a massa com plástico filme e vamos deixar fermentar por 12 horas em temperatura ambiente. Sim, por 12 horas. Você não escutou errado.
Depois de 12 horas de descanso, olha só como esta massa ficou bonita, crescida, olha que gostosura! Então, para a nossa massa final, mais farinha de trigo, mais gemas de novo, sal refinado. Para dar o sabor tradicional de panetone, raspas de cítricos. Aqui eu estou utilizando limão Tahiti, mas poderia ser o siciliano. Raspas de laranja, você também pode colocar tangerina. Além disso, vai uma fava de baunilha raspada, muita riqueza mesmo. Na sequência, a água, mas reserve um pouquinho para colocar no final da preparação também. E sovar essa massa com batedor gancho até ficar bem uniforme, em velocidade média baixa, cerca de 2 a 3 minutos. Então, adicionar o açúcar cristal aos poucos, esperando que a massa absorva o açúcar colocado. Coloque a manteiga sem sal aos poucos, no mesmo esquema anterior, nem muito gelada, nem muito mole, e esperando que a massa absorva toda essa gordura adicionada. De tempos em tempos você pode raspar a tigela para deixar mais uniforme a nossa massa. Depois que toda a manteiga foi adicionada e incorporada na massa, bata por cerca de 5 a 6 minutos em velocidade baixa, média, ou até que a massa comece a desgrudar da tigela. Adicione o mel e o restante da água separada no começo da preparação. Espere a massa absorver esses dois ingredientes. Como é um panetone tradicional de frutas, vamos colocar frutas cristalizadas, damasco seco, uvas passas escuras e brancas e cranberry. Adoro cranberry. Você pode colocar fruta cristalizada ou seca da sua preferência. E bater a massa para incorporar todas as frutas. Para dar um pouco mais de estrutura na massa, vamos fazer o que os gregos chamam de técnica de dobra. Pegar a massa pela frente, pela parte de trás, girar 90 graus e dobrar sobre si mesma. Isso ajuda a dar uma alinhada nas fibras de glúten, dando um pouco mais de estrutura para o nosso pão. Faça isso umas 4 a 5 vezes. E a massa é bem grudenta assim. Coloque novamente numa tigela, cubra com plástico filme. Vamos deixar fermentar por 30 minutos. Ao final deste tempo, vamos fazer novamente a técnica de dobra na tigela. Pegue uma porção da massa, puxe e estique, dobre sobre si mesma, gire 90 graus e repita o mesmo processo até completar o círculo inteiro. Cubra novamente com plástico filme e deixe fermentar por mais 30 minutos. E olha só como essa massa é incrível. Segura este ponto de véu, que é aquele teste para ver se o glúten se desenvolveu, que a gente estica a massa e dá para ver através dela. Ao final da fermentação na tigela, é hora de separar e pesar a massa para gerar 2 panetones de em torno de 650 gramas cada. E para dar o formato, dobrei a massa sobre si mesma e boleei arrastando a massa sobre uma superfície. Transferi para uma forma de panetone de papel do tamanho de 500 gramas. Feito isso com as 2 porções, é hora de deixar fermentar. Sim, de 6 a 8 horas, em temperatura ambiente. Se for um ambiente úmido, melhor ainda. Antes de ir para o forno, é opcional fazer a cobertura crocante, que lembra aquela coberturazinha que tem em Colomba Pascal, que é bem crocantezinha e docinha, muito gostoso. Depois de 8 horas de fermentação, vamos para a finalização. Fazer o corte em X ou em cruz na superfície do panetone não é obrigatório, mas eu gosto porque dá um acabamento bonito, fica a seu critério. Em um dos panetones eu coloquei a cobertura crocante, espalhando muito bem sobre a superfície, e no outro eu finalizei com pedaços de manteiga, que é bem comum também, fica a seu critério. Porém aqui eu recomendo bastante que faça a cobertura crocante, porque ela fica bem gostosa. E no final, salpiquei o açúcar perolado, mas é opcional, não precisa colocar. Levei ao forno pré-aquecido a 180 graus e assei por 45 a 50 minutos.
retirei do forno e fiz a técnica de deixar de ponta cabeça, que particularmente eu não vejo muita diferença, mas por desencargo de consciência eu fiz aqui também. Então coloquei 2 palitos de churrascos paralelos e deixei de ponta cabeça para esfriar. Como eu não tenho lugar específico para isso, ficou no meio de 2 cadeiras mesmo e tá ok, tá beleza. Deixei esfriar até o dia seguinte. E agora vem a hora bonita, bacana. Vamos partir esse panetone gostoso, incrível. Olha só essa textura, minha gente. Olha esse miolo como ficou incrível. Ficou assim, olha, o melhor panetone que eu já fiz. Sério, dá um trabalho do capiroto? Dá um trabalho do capiroto, mas ele ficou desfiando, bem bacana. Os únicos pontos que eu acho que faria diferente seria na hora de incluir as frutas, e eu teria sovado um pouquinho mais. Mas fora isso, a textura ficou, nossa, olha essa versão aqui que eu estou abrindo na mão. Ficou muito boa mesmo. Uma umidade, uma maciez, olha. As 5 gemas que vai nessa massa, vale cada pedaço. Olha assim, você morde uma safena, mas vale muito a pena. Porém, se alguém perguntar, faria de novo? Não, porque demora demais. Demora demais, mas é uma delícia. Agora é com vocês! Kika!